Meus queridos, na aula passada, a gente havia concluído a parte de corrosão, se eu não me engano. A gente foi a última coisa que nós discutimos, correto? Todo mundo lembra disso daí? Dá um joinha aí, quem puder. Sim, professor. Top. Então, gente, a aula de hoje vamos fazer o seguinte: nós faremos duas coisas, né? Concluir essa nossa unidade com a autoavaliação. E a segunda parte dessa aula, pessoal, nós iremos entrar na nossa unidade 3, tá? Que é uma das unidades mais fantásticas que tem nessa disciplina. Eu espero que vocês se apaixonem por essa, essa unidade, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Pessoal, na semana passada a gente concluiu a parte com corrosão. Só para recordar aqui rapidamente, né? A corrosão a gente falou que ela é tipo um câncer do concreto, é coisa que realmente dá mais problema. E a gente sempre quer evitar que as nossas peças de concreto fiquem em contatos frequentes com umidade ou ciclos de molhagem. Por quê, né? Porque com a adição de água, né, oxigênio, a gente consegue instalar uma célula eletrolítica, né, que faz a migração de dentro das nossas barras de aço, né, dos polos, né, do ferro. Tá, essa migração aqui, ela vai acumular, né, a nossa famosa ferrugem. Essa ferrugem, vocês viram comigo, que ela expande, né, a expandir assim, ela gera, né, tensões internas do concreto que fissura, e aí nossa querida camada de cobrimento é desplacada, tá? Então, só para lembrar isso daqui que seria a nossa querida corrosão e o desplacamento, tá? Para tratar isso aqui é bem simples, como a gente havia falado, né? Abre essa daí, limpa a barra e fecha. Tá? Uma dúvida que eu tenho, tá, pessoal? Fica aí para vocês, né? Alguém já foi ali andar de SUP na ponte JK? É o stand-up, né? Não sei como o pessoal chama. Sim. Quem já foi? É legal, né? É difícil ficar em pé. Eu já fui. É da hora, né, gente? Alguém passou por debaixo da ponte ou viu o bloco de concreto ali embaixo? Eu já passei lá. E você viu isso aqui, Laís, que eu tô desenhando? Aham. Ah, legal, legal. Gente, caso algum dos alunos esteja tipo, o que ele tá falando? A sua obrigação esse final de semana, tá? Aproveita que tá sol, é ir lá perto da ponte de JK e você vai falar o seguinte, ó, eu tô vindo aqui andar de SUP porque o meu professor de concreto mandou, tá? Então, o dever de casa para vocês, pessoal, desse final de semana é ir lá ver a nossa magnífica ponte, tá? Bom, quando você chega aqui pertinho, pessoal, da ponte, você vai reparar o seguinte, você tá passando aqui por debaixo do arco, né? Feliz aqui, tá o professor Yuri, né? Andando, né? Super, né? Com aquela jaquetinha top, né? Enfim. E se você olhar aqui para baixo, pessoal, 1,5 m de profundidade, você vai achar um puta bloco de fundação. É um bloco de fundação que tem 50 por 50. Ele é gigante, tá? E ele fica submerso. Você não consegue ver por cima, né? A não ser que você esteja bem na ponte mesmo ou andando de SUP, tá? Esse bloco, pessoal, na visão de vocês, tá? Ele vai ter problema com corrosão de armadura? O que vocês acham? Eu acho que sim. Se tiver totalmente submerso, não. Porque não tem contato com oxigênio. Ah, boa resposta, Alexandre. Isso mesmo. Gente, é exatamente isso. A corrosão, pessoal, para ela poder existir e continuar, ela precisa de oxigênio, tá? Então, se a peça estiver completamente submersa, isso não é um problema, beleza? Esse bloco de fundação ele tem outros problemas hoje, né? Mas enfim, ele está submerso, beleza? Agora, naquela região ali próxima, né? Daquela interação entre o concreto ali, aquela região de concreto que fica sujeita à molhagem ali constantemente, né? Tem lá a superfície, né? E ela fica variando, né? Tem regiões do ano, tem momentos do ano que fica mais baixo, tem regiões do ano que fica mais alto. É ali, pessoal, que tem problema de ter corrosão, tá? Porque ali você tem um ciclo constante de água, a peça está úmida, ela absorve a umidade, e ali fica flutuando, então o oxigênio consegue penetrar ali. Quem for lá, pessoal, investigar, vai ver umas fissuras lá, ó, umas fissurinhas assim, ó. Quem puder for, tirar foto, enfim. Só não deixa o celular cair na água, pelo amor de Deus, né? Mas tá aí. Outra coisa interessante são aquelas estacas cravadas, né, pré-moldadas. Geralmente você faz com perfil I, né? Tá, então o pessoal geralmente taca elas, né? E o pessoal gasta um dinheiro enorme fazendo o quê? Botando revestimento, né? Então, praticamente não tem oxigênio, né, no solo, né? Então, para acontecer uma corrosão ali é raríssimo, né? Ainda mais quando essa estaca está penetrando, né, aquele atrito, né, aquela fricção, né, que vai decorrer do empuxo, né, do solo, tira, né, o revestimento. Então, o cara gasta dinheiro, fica uma coisa que não fica adequada e não vai acontecer, né? Tá?
Então, são esses pequenos conceitos, né, que a gente vai trabalhando aqui na disciplina para elucidar para vocês que vocês têm que saber essas coisas, né? Se vocês serão colegas de trabalho, né? Então, para ir na frente, vocês não falarem besteira ou um engenheiro ou uma engenheira mais acostumada com esse tipo de ação, não passar vergonha, né, na frente de uma pessoa dessa. Beleza? Então tá aí, meus queridos, aqui que é a nossa querida corrosão, né? Agora vamos falar de uma coisa muito importante. Quais regiões, né, a gente vai ter mais corrosão, por exemplo? Alguém aqui já morou numa região litorânea, pessoal? Rio de Janeiro, talvez algumas regiões ali na Bahia, né? Enfim. Eu moro na frente da praia. Quem falou isso? Eu vou expulsar Alexandre. agora. Ô, Alexandre, você tá na frente da praia mesmo? Aham, eu vim pra Bahia com a pandemia, voltei pra minha casa. E eu só desci a ladeira, eu tô na praia. Alexandre, sai da minha turma, por favor. Eu vou sair então, beleza, professor. Não sai não. Eu só fiquei com raiva que a gente tá aqui, né? Nosso mar aqui é o céu, né? Enfim. Eu tô desde o início da pandemia sem ver uma praia. Nossa, eu também. Faz uns 2 anos que não vou pra praia. Ô, Alexandre, você me deixou morrendo de inveja, mas tudo bem. Eu tô na primeira praia do Brasil, inclusive, viu, professor? Eu aceito fotos, viu? Marca no Instagram e manda umas fotos Beleza, assim. Ó, pessoal, tô na beleza. praia aqui com o coco assim, ó, tomando de canudinho, né? Enfim. Pode deixar. Tá. Mas, gente, o Alexandre pode atestar isso pra gente, né? Alexandre, quando você tá na região litorânea, você vai comprar carro, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Porque o carro enferruja muito rápido lá, né? É um desgaste maior, né? Não só carro, tudo. Tudo, exatamente, tá? Então, pessoal, ambientes que a gente vai ter uma maior agressividade do meio, elas logicamente vão interferir, né, com a nossa deterioração, né? Não só da estrutura, mas muitas outras coisas, né? Carros, equipamentos, móveis, né? Que o Alexandre comentou, tá? Como é que a gente faz essa classificação, professor? Bom, a nossa norma, pessoal, a gente separou basicamente 4 meios, tá? Esses daqui são macro e microclimas, né, que vão interferir com o nosso comportamento, tá? Isso aqui está fundamentalmente relacionado com durabilidade, tudo bem? Nós temos basicamente classes de 1 a 4. Essas classes variam, né, do menor para o maior em termos de intensidade ou risco de deterioração, tá bom? A classe de agressividade fraca, pessoal, classe 1, ela vai ter um risco de deterioração quase insignificante, quase não existe, tá? Então, se você pega uma serra aqui em Brasília, né, que é um ambiente extremamente seco, o seu concreto ele está protegido, revestido, né, onde a umidade é baixíssima, né, você praticamente não tem ali uma ação de um ambiente extremamente agressivo, né, então isso praticamente não altera nossa estrutura. Tá? A classe 2 já é uma região de agressividade moderada, existe sim um risco de deterioração maior, só que ele ainda é pequeno, tá? Um exemplo disso seria uma serra, por exemplo, do Rio, tá? Então, é uma região que está afastada do litoral, mas mesmo assim a umidade é um pouco mais elevada, tá? A classe de agressividade 3, pessoal, ela é como se fosse um prédio na frente da praia, tá? Então, é uma região que tem um risco bem grande de deteriorização, ele é grande, e é uma região que seu concreto não estará protegido, tá? Aí eu tô botando aqui, exemplo litoral do Rio de Janeiro, tá? E por último, a agressividade 4 é uma agressividade cujo risco de deterioração é elevado. Tá? Então, são estruturas que estão sujeitas a respingos, marés, são estruturas que elas podem estar em contato com agentes agressivos. Um exemplo disso é estação de tratamento de esgoto, né, que você tem muitos sulfetos, sulfatos, ácidos, né, em elementos estruturais, tá, em contato. Um exemplo de respingos de maré seria exatamente a estrutura da ponte Rio de Niterói, tá? Tá, então essa aqui seria um bom exemplo. E aqui, pessoal, a gente tem basicamente a forma como a gente vai conseguir proteger as nossas peças de concreto é através daquele cobrimento que a gente havia falado, ó, esse daqui, ó, tá? Esse cobrimento, portanto, pessoal, além dele ser uma barreira, né, ele tem outras funções que a gente vai falar nessa aula de hoje, ele vai servir para a gente conseguir, né, deixar as nossas estruturas com um padrão de adequação mínima, tá? Para isso. Então tem essa tabelinha muito famosa, tem gente que nunca viu essa tabelinha antes, né? Engraçadíssimo. E aqui basicamente classifica o seu tipo de sistema, então concreto armado, concreto protendido, o seu componente ou elemento, tá? E aqui é a classe de agressividade do meio e o tipo, né, a quantidade de cobrimento que você vai ter que botar. Então, por exemplo, em concreto armado, lajes de concreto, elas têm que ter para agressividade 1,
né, pelo menos 20 milímetros de cobrimento nominal, tá? Você pode ir até o extremo também, elementos estruturais de concreto que estão em contato com o solo, classe de agressividade 4, 50 milímetros, né, ou 5 centímetros, é um cobrimento grande, tá? A gente viu que praticamente cada meio milímetro que você adiciona no concreto, você ganha aí 10 anos, né, de durabilidade, né? Então está relacionado a isso. E uma das formas que a gente pode fazer, pessoal, esses cobrimentos é através disso aqui, ó. Alguém já viu isso aqui em obra? Alguém que acompanha a obra aí, né? Isso daí vem as centenas, né? De milhares de dezenas na obra, né? Para quem não conhece, meus queridos, isso daqui... Formatos, não é? Oi, Laís. Os formatos. Né? É, exatamente. Tá? Então ele tem uma pancada de formato. Aqui é um deles, né? Isso aqui é o que a gente vai chamar de espaçador, tá? O espaçador a gente conecta ele à armadura, ó, amarra direitinho. E isso daqui vai impedir, né, que a nossa barra de aço não fique, né, encostando na nossa forma, ou seja, a gente vai conseguir garantir o nosso cobrimento com esses elementos. Tá? Tem vários padrões, né? Tem esse daqui que parece um caranguejinho, tem esse aqui que é um círculo, né? Tem outros que parecem uma cobrinha, enfim. Vou mostrar aqui para vocês algumas fotinhos, tá? Isso aqui é legal, pessoal, ver o pessoal montando, né? Mas quando a sua obra fica pronta, pô, tu vai subir na armadura, né? Aí, cara, tem um espaçador, aí você amarra a barra, aí você vai andar, tropeça numa barra dessa, né? Então, você quer achar estagiário recém-contratado, você pede pro cara subir na laje, né? Quando ela estiver sendo montada. E aí você fica só olhando assim, ó. Aí esse estagiário toma um tropeço, você já sabe, aquele ali é novato, né? E é engraçado, né? Porque acontece todo mundo. Então, isso daqui é uma forma da gente garantir. Então, tem vários formatos, isso daqui é baratinho, né? Hoje em dia tá ficando comum esse tipo aqui, ó, pessoal, tá? Que a gente usa como se fosse uma pequena argamassa, ó. Mas assim, em obra, quando falta, o pessoal usa madeira, resto de material de concreto, né? Tijolo, qualquer coisa, né? Mas tem que usar. Tá? E nas obras antigas isso daqui não tinha, gente. Então, algumas obras muito antigas ali no W3 direto, né? Você olha para cima, né? Para ver as marquises. Aí por debaixo você só vê as linhazinhas laranjas, né? As linhas, as faixas de linha. São as armaduras tudo encostando assim, ó, na forma. Tá? Então isso daqui é super importante, tá? Beleza, meus queridos? Vamos avançar aqui. Tá? Esse cobrimento mínimo, então, pessoal, ele vai, além de conferir muita durabilidade, ele tem algumas vantagens, só que aqui no Brasil, pessoal, ele é negligenciado em algumas situações, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui no Brasil, pessoal, às vezes tem uma instalação inadequada, às vezes você compra um produto que ele não é normatizado, ou você usa espaçadores, né, com outra coisa, tipo madeira, nata de cimento, né, pedaços, restos de construção, tá? Não é muito indicado não, mas enfim. E é natural, tá, gente, que as barras sejam amassadas, tá? A gente faz os cálculos considerando isso, vocês vão ver na unidade 4 comigo, tá bom? Se, na maioria das vezes, cara, você tá andando na obra, né, o pessoal que tá concretando mesmo, coitados, caras, ficou no chá, aí tá toda a massa de concreto, o pessoal vai andando, pisa em cima e sobe uma barra, né? Aí subiu uma barra, o cara olha, pisa de volta para afundar a barra, né? Então por isso que a gente tem que amarrar ela direitinho também. Tá? Nessa disciplina, pessoal, eu vou fazer algumas visitas em obras, né? Com quem quiser ir, né? Eu vou falar assim, gente, tal dia eu vou visitar tal obra, né? Aí quem quiser aparecer, juntar, né? Vamos juntos, tá? Pra gente ver aí algumas obras. Isso é importante. Outra coisa, pessoal, as barras, elas têm que ser muito bem projetadas, né? Igualmente espaçadas, sem muito excesso de corte, sem muito excesso de armadura, né? Para facilitar, basicamente, o adançamento, né? A gente tem que fazer com que esse concreto, ele penetre, né? Completamente dentro da nossa forma, né? Para a gente garantir que a gente não tenha bicheiras, né? Foi o que a gente falou na aula passada. Tá bom? Tem um vídeo aqui, pessoal, um vídeo facinho, né? Tranquilinho. Não é isso, tá, gente? Isso aqui é uma propaganda. Alguém falou de alguma coisa? Perdão. Bom, aqui, pessoal, isso aqui é um vídeo de uma concretagem, tá? Você tem aí uma equipe de colaboradores. Parar aqui rapidamente, né? Geralmente, gente, o que a gente tem nas obras, né? É comum. Você contrata uma empreiteira, né? Para fazer só o lançamento. Aí os caras trazem caminhão-bomba, né?
Você compra o concreto, o pessoal sobe aqui em cima com uma lança, tá? Esse aqui é um mangote que ele está sendo levado em obra. Esse aqui provavelmente está numa obra no térreo, né? Geralmente a gente faz isso quando a gente tem dificuldade de acessar a edificação por cima, né? Com aquela bomba, né? Com o muque, né? Então esse daqui você tem lá 2 colaboradores que eles ficam levando o mangote, né? Esse daqui, o mangote é uma mangueira grande, tá? Essa mangueira grande que a gente chama de mangote, ele tem um tubo assim de mais ou menos 20 a 20 centímetros, tá? É uma borracha grossa, né? E ela é muito pesada, porque ela tem que bombear concreto, né, por dentro para você chegar. Então a pressão que passa por aqui é uma pressão bem violenta, tá? Então esses 2 caras, eles ficam bombeando, jogando concreto ao longo, né, dos trechos. Tem uma equipe, geralmente que é uma equipe da própria empresa, que fica com os vibradores, né? Então tem um cara aqui, um colaborador, fica um atrás segurando a bomba, né? Que é tipo o motorzinho do vibrador. E também junto, né, com a equipe fica o pessoal com essas pás aqui, que é o que a gente vai chamar de enxada, tá? Que eles ficam arrastando, né? O concreto a gente chama aqui de puxar, os caras ficam puxando o concreto para ajudar a espalhar. Então você tem esses 3 tipos de profissionais aqui em cima, e a função deles, pessoal, é literalmente conseguir botar todo o concreto em toda a superfície. E o cara do vibrador, ele vai fazer o seguinte, ó, tem um vibrador aqui, puxa, o vibrador é essa corda aqui, literalmente, ó, aqui o cara do motor. E no bico desse vibrador tem uma agulha, que ela que fica vibrando, ela tem mais ou menos de 3 a 7 centímetros de diâmetro. E ele bota essa agulha, ó, por dentro da forma, entre as armaduras, e faz o concreto penetrar, tá? Alguém apertou um botãozinho? Pode falar, Vitor. Professor, você falou uma coisa interessante sobre o mangote aí para chegar nesse pavimento aí em cima. Como que é feito, geralmente em obras verticais, aquelas obras maiores, onde o mangote da bomba não alcança? Isso é um problema grande. Por exemplo, em prédios muito, muito grandes, o concreto, em obras muito grandes, por exemplo, em Dubai tem muito disso, né? O pessoal vai instalando as gruas na fachada do prédio. À medida que o prédio vai subindo, as gruas vão subindo também. Então, dentro do prédio, tem bombas lá dentro. Então, o pessoal entra com um caminhão em determinada região, e aí o concreto, ele é propulsionado, né? Bombeado para partes superiores. Mas que tem bombas intermediárias, entendeu, Vitor? Eu vi que nesses locais é comum usar gelo, né, professor, no concreto, porque é muito quente e muito alto. Até chegar lá em cima, o concreto endurece. Coisa interessante. Realmente tem esse controle de temperatura, mas para prédios muito altos eu nunca vi concretagem com gelo, Laís. Eu já vi em grandes volumes. Mas isso é interessante. Esse controle de temperatura, no caso de prédios em Dubai, por exemplo, o senhor sabe? Você pode simplesmente deixar os agregados, as misturas, uma temperatura mais baixa, como se você botasse no congelador, entendeu? Mas ficasse misturando. Entendeu? Ou uma das dicas que a gente faz é o seguinte: a gente congela a água, tipo, a gente deixa a água a baixíssimas temperaturas, bota um aditivo dentro da água para ela não congelar. Então a água a 0 graus Celsius, ela fica dura, né? Ela endurece. Mas se você bota aditivo, você pode baixar a temperatura até uns 20 graus Celsius e ela não congelar. Então você pode fazer dessa forma. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, gente, deixa eu conferir aqui. Não sei. Acho que o Vitor ou o Mikael levantaram a mão, não sei, se vocês tiverem dúvidas. Pessoal. Não, professor, só que, por exemplo, nessas construções, né, que são verticais, não tem uma perda muito grande do concreto, já que uma boa parte fica no mangote também, né? Assim, o mangote, por dentro dele, tem uma cera, tá? E o próprio concreto, a gente bota alguns aditivos para deixar ele um pouco mais fluido, né? Que aí a gente diminui um pouco esse atrito. Mas assim, como a pressão é muito grande, é difícil o material ficar realmente aderido ali, né? Se ficasse, nunca funcionaria, entendeu? Mas realmente a gente tem esse problema de logística todo com prédios muito altos. Por exemplo, na bomba parece que é coxa, né, que eles chamam. Exatamente. Aí chega no final, os caras têm que lavar mesmo, enche d'água isso daí e tira. Se não fizer isso, perde sempre, paciência. Já vi balão também, balão de caminhão betoneira, concreto adere ali, já era, cara. Tem que ficar um mês com o cara lá dentro quebrando. Mas assim, é legal que vocês estão refletindo sobre isso, gente, muito importante. Professor, como é que funciona o mapeamento do concreto? Na concretagem, por exemplo, de um andar alto. Tem que concretar tudo de uma vez só, né? E que há casos, por exemplo, específicos, que assim, a gente faz o slump teste e a gente vê que a empresa não entregou o que a gente pediu. Como é que a gente ocorre nessa situação? Como a gente tem um proceder? Você está falando quando os caminhões estão chegando e o caminhão atrasa, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Isso acontece mesmo.
o dia de concretagem, quando é uma área muito grande, você tem que primeiro ter uma empresa que você está acostumado a pedir e você conhece o seu solicitador. Então, por exemplo, nas minhas obras, não eram minhas, tá, gente? Eu participei, tá? Mas a gente sabia exatamente para quem ligar, a pessoa conhecia a nossa obra, etc. Então, às vezes, a gente pedia, por exemplo, 9, 10, 12 caminhões, né, de concretagem. Então, essa pessoa já reservava aquele dia para a gente abastecer só a nossa obra. Porque, tipo, durante a pandemia, pessoal, teve um puta problema que faltou muito material. Essa história é até engraçada. E aí as grandes empresas, pessoal, que estavam construindo, a Implave, a Tecna, elas começaram a comprar os caminhões. Então, se você tinha uma obra pequena, cara, tu vai comprar um caminhão e meio, né? 2 caminhões ali, pedir. Aí você não atendia. O cara, tipo, a Implave ia lá e comprava o teu caminhão. Então, isso é meio complicado. Então, você tem que realmente ter uma pessoa que você tenha logística que vai te mandar aquilo. Porque, pô, o caminhão tá atrasado, ela manda outra, entendeu? Então, essa pessoa é muito importante. Mas quando você vai concretar uma coisa muito, muito grande, a mão faz em etapa. Então, pô, você tem uma laje de 200 metros de comprimento. Pô, faz em etapas, deixa junto, etc. Melhor do que você tentar concretar tudo numa lapada só, dá errado, talvez não dê tempo, tua equipe vai ficar lá mais de 18 horas, enfim. Aí é complicado. Tá, então, dividir para conquistar sempre, tá bom? Não tem problema ter junta fria em laje, não, tá? Não tem problema. Desde que você veja certinho onde botar a junta, né? Junta fria não pode ter em barragem, tá bom? Pode falar, Guilherme. Essa junta que o senhor fala é quando é mão francesa, sei lá, que eles deixam, tipo, pra outra vir cobrir? Deixa, tipo, uma esquadria. Eu não sei se eu entendi sua dúvida, Guilherme. Você pode repetir? Como é que é essa junta fria que você falou aí? Ah, a junta fria é quando você termina de concretar. Vamos supor que a gente está concretando uma laje muito grande, né? E aí vamos supor que a gente tenha concretado a laje até determinada região. Aí a gente para a concretagem naquele dia, tá? Tem ali, se você ampliar isso aqui, né? Você tem a sua tábua, né? Do piso, né? O pessoal geralmente chama isso daqui de assoalho do piso, né? E aí você deixa lá uma madeirinha assim, travada, né? Aí fica ali a tua laje, tá? Aí no dia seguinte, né, você tira essa nossa forminha, literalmente tira. Tá? Aí o seu concreto vai estar ali direitinho, ó, né? Aí você vem, escarifica um pouquinho, quebra ele um pouquinho, tá? Mais ou menos inclinado, aí você concreta novo, né, com o novo concreto. Aí essa região aqui é o que a gente vai chamar de junta fria. É uma região que entra um contato de concreto antigo com o novo. Ali a aderência não é perfeita entre um material e o outro. É por isso que a gente chama de junta fria, entendeu? Então isso acontece. Já participei em obra minha, era assim, é normal. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Deixa eu ver. Aqui, o último prédio que a gente fez foi da Habitat. Deixa eu ver se tem foto aqui disso. Eu ia abrir na próxima aula, mas eu mostro agora. Professor, quando o cimento ele demora a dar pega, Hum. geralmente isso compromete o FCK dele? Tipo assim, ele demora mais tempo para endurecer, que você está falando? Isso. Não necessariamente. Às vezes o concreto ele pode sim demorar mais tempo para endurecer, mas geralmente quando ele demora mais tempo, a longo prazo ele fica mais resistente. A gente vai ver isso com clareza na unidade 3, tá bom? Aqui, ó, que eu falei, ó, gente, aqui é a forminha, ó, tá? Então esse aqui é uma junta, ó, no meio de uma laje. Tá, então aqui nessa obra aqui que a gente tava, você tinha lá uma bomba lança, a equipe, né, tanto lançando quanto preparando, ó. E aí o pessoal vai se pisando, né, as barras vão sumindo, voa concreto em todo mundo, né, é engraçado isso aqui. Mas enfim, são exemplos, né. Tá. Gente, eu sei que essa disciplina ela é curiosa, vamos lá. Quem levantou primeiro foi o Guilherme, manda ver, Guilherme. Professor, quando a gente coloca essas tábuas para fazer a junta, é necessário retirar elas depois ou automaticamente com o tempo ela vai apodrecendo e fica o espaço para dilatação? Não, tem que tirar, tá? Tem que haver essa interação entre os concretos. Se for uma laje contínua, né? Se não tiver junta de dilatação no meio, tem. E mesmo se tiver junta de dilatação, a madeira é um elemento que ela é muito mais rígido que uma espuma, por exemplo, né? Um isopor.
Aí você tem que tirar. E também se você não tira, a madeira realmente com o tempo apodrece, foi o que você falou, né? E aí ele pode ficar umidade, né? Pode crescer vegetação, inseto. Aí acaba sendo um problema, né, com o concreto eventualmente. Então é sempre bom tirar, tá bom? Pode falar, Felipe, sua dúvida. Professor, então junta fria não causa nenhum malefício para a laje? Não necessariamente. Se for uma laje medianamente carregada, é tranquilo. Agora, se você tem uma laje que tem muita carga, concentração de tensão, forças pontuais muito elevadas, aí talvez seja interessante não fazer uma junta naquela região, tá bom? Uma junta fria. Mas estruturalmente falando, não tem muito problema, não. Seria mais parte de infiltração, a junta fria. Talvez uma potencial infiltração, uma fissura aparente, né? Porque você vai ter elementos que podem se comportar um pouco diferente, desassociados, né? Pode aparecer uma fissura ali. Então, com o tempo isso pode acontecer. Entendi. Tá? Mas assim, bom é a gente evitar, mas geralmente se é uma extensão muito grande, é normal. Mas assim, depois que acaba acontecendo a junta fria, tem como contornar isso? Se for de fato um problema ser contornado? Não, assim, não é geralmente um problema. Se a junta ela é muito importante, por exemplo, uma vez eu fui calcular um RASE para um motor acho que pesava 4 toneladas o motor. E aí a gente tinha uma base que era de 30 centímetros assim. E aí a gente ia substituir esse motor de 4 toneladas por um de 8, que era praticamente o dobro do tamanho. E aí a base que a gente tinha não dava comprimento para o motor, né? E aí o que eu fiz no meu projeto, né? Esse daqui seria o motor novo. E aí eu fiz exatamente isso. Eu quebrei o concreto aqui, né? Expus a armadura que estava aqui. E aí eu botei a minha nova armadura, ó, eu penetrei um cobrimento de ancoragem com a nova armadura e enfiei, né? Não eu, tá, gente? Eu projetei dessa forma, né? E aí com essa região escarificada, quebrada, que a gente chama, né? A gente botou uma base aqui que chama-se ponte de aderência. Isso aqui é um processo de recuperação de estruturas. E aí essa ponte de aderência, ela vai solidarizar melhor o concreto antigo com o novo, entendeu? Então, quando essa ligação ela é muito importante, Felipe, aí você usa um produto específico e ele vai gerar tipo uma cola, tá? Então, isso aí é bom. Isso daqui a gente vê só em reparo e reforço estrutural, que não dá tempo da gente ver nessa disciplina. Aí já fica a dica para um próximo minicurso, hein, gente? Ou para a próxima disciplina, né? Tá, última dúvida, Alexandre, que eu preciso dar quando você fez essa compensação, você usou o mesmo assim, padrão de ferragem ou você compensou? Por exemplo, eu tive que fazer um reforço uma vez na fundação, que eu tive que pegar a área do ferro principal, que era ferro 12, e compensar com o ferro que eu tinha na obra. Então ficou uma ferragem um pouco mais vamos assim, agregada. Como é que você fez nesse caso aí? Eu projetei a minha ferragem. Não me importa a ferragem que tem ali, não, entendeu? Não, você só fez a sua. Tá. É melhor se puder compatibilizar, claro, mas às vezes a ferragem que tá ali dentro é menor ou maior que a sua. Esse detalhe que for importante, mas se você puder uniformizar, melhor. Né? Obrigado. Tá bom, mas isso aqui realmente a gente detalha mesmo só para calcular a área de aço, mas aí posicionamento, armadura, aí é muito questão de cada projetista. Tá? Então, gente, só para concluir isso daqui, a última coisa que eu ia falar para vocês, que nunca ninguém te fala também na engenharia, tá? Você tá em obra, pessoal, a obra é tua? Você tem que ter pelo menos 3 vibradores em campo. Por quê, professor? Lei de Murphy, cara, vai dar errado numa hora crítica quando você mais precisar. Você tá lá concretando, você só tem um vibrador, ele vai quebrar, não vai funcionar, tá? Você tem 2 vibradores, um quebra, o outro não liga. E aí, né? Então, toda obra tem que ter 3 vibradores, né? E um dia antes da concretagem, você tem que verificar os 3, tá bom? Que aí, se um quebrar na hora, um falhar, você tem ainda um terceiro, tá bom? E a última coisa, já vou te deixar, Micael, é o seguinte, quando a gente estiver fazendo esse adensamento, esse vibrador aqui, pessoal, a gente não pode fazer algumas coisas. Primeiro, a gente não pode deixar ele muito tempo em contato com o concreto, que aí a argamassa sobe e a brita cai, tá? Então, geralmente 3 a 5 segundos, mais ou menos. Outra coisa, a gente não pode ficar vibrando a armadura, tá? Você vibra a armadura, né? E aí aquilo ali tudo segrega o concreto. E a forma também. A gente nunca vibra a forma, né, nem a armadura. É o concreto. Pode falar, Caio. Ou não? Não, professor, isso dos vibradores, né? Sempre é bom ter um reserva. Aconteceu comigo. Tava fazendo a cortina e aí o vibrador ficou preso na ferragem. Não sai de jeito nenhum. Meu Deus. E tava acontecendo lá, o povo passando um mangote, enchendo o resto da cortina e preso lá o vibrador. Teve que pegar outro para poder continuar.
E assim mesmo não conseguiu tirar o vibrador que ficou preso lá. Isso é bem complicado. E aí, como faz, né? Porque não dá para densar sem vibrador. Bem complicado. Meus queridos, primeira coisa, né? Pilar, eu sei que você entrou agora, querida. Não sei se você está escutando a gente, ó, tá? Entrou. Você deve ter recebido um e-mail com convite, tá? Para entrar. Que aí você clica naquele e-mail e só clica aceitar, que aí você não precisa ficar tipo, pedindo mais autorização para entrar. Tá bom, querida? Ah, que bom, vou ver agora. Não tinha visto, não. Beleza, que aí você fica livre. Pessoal, última coisa em relação ao cobrimento, a gente já havia falado dessas questões da classe de agressividade do concreto anteriormente, quando a gente estava falando sobre fissuras, olha aqui. Então, aquela abertura de fissuras, como a gente falou, né, varia para o tipo de concreto, varia com a classe de agressividade, olha, tá? Então, quando você tiver em inspeções, você precisa ver qual é a abertura de fissura, né? Você mede lá com o fissurômetro e você pensa, pô, estou em Brasília, classe de agressividade 2, tá? Então, aqui em Brasília, ó, a gente trabalha com geralmente uma margem de 0,3 milímetros. É aqui que é aceitável, tá bom? Perfeito, pessoal? Tá? Então, a gente já tinha comentado sobre isso. Tá, então, e as últimas coisas aqui, pessoal, são detalhes... Ué, cadê a pessoa? Aqui. Tá, então, nosso penúltimo slide dessa unidade, né? Existem, pessoal, basicamente 4 principais motivos pelo qual a gente utiliza, né, os nossos cobrimentos, tá? O cobrimento não tem função somente de proteger o concreto, perfeito? O aço, perdão. Ele vai auxiliar também na ligação, tá? Entre o aço e o concreto. Aquela força de aderência que a gente falou, né, que vai solidarizar os dois materiais, ela é melhorada, tá? Com um bom cobrimento. Geralmente com uma bitola, né, uma polegada de armadura, né? O tamanho do seu cobrimento é o suficiente para você ter essa boa aderência. Tá? Cobrimentos muito pequenos, a gente perde um pouco de eficiência de armadura. Tá? Outra coisa, ele é muito bom para proteção contra a corrosão, né? Como a gente falou, né? O concreto ele é um material muito básico, então ele auxilia isso. Então, por exemplo, né, o ACI, né? Se você tem um cobrimento de 3 oitavas de polegada 3, né? Então, 1 centímetro a 7 centímetros, né, você melhora bastante, né, seu cobrimento. Proteção contra o fogo, também é outra coisa muito importante, né. Se você pegar 3/4 milímetros, né, você tem 1 hora, basicamente, de tempo de resistência contra o fogo. Se você praticamente dobra, pessoal, esse cobrimento, né, então, 35 milímetros aqui, você dobra ó, a quantidade de tempo que o seu prédio resiste ao fogo, né, olha que bacana, né. E por último, né, esse cobrimento vai auxiliar, né, o seu desgaste natural, né, por intempéries, né. Então, tunelização, tráfego, né, chuva, enfim, qualquer coisa desse tipo, né, auxilia bastante, tá? E os últimos cuidados, pessoal, isso aqui é a coisa principal que a gente tem que falar nessa aula. Pode falar, Guilherme. Professor, se por acaso na concretagem der alguma coisa de errado e a ferragem ficar exposta, o que pode ser feito? Colocar a madeira lá de novo e concretar de novo, ou pode só vir pro grout e grautear, que dá tudo certo? Tipo, você fala, Guilherme, quando, tipo, já foi concretado e aqui tá a superfície de concreto, o concreto tá fresco ainda e a armadura subiu assim? Não, mesmo depois do concreto Endurecer? já ter dado pega, né? Já ter endurecido, a armadura ficar exposta um pouco ainda. É tipo a face da ferragem entendi. exposta ainda. Entendi. Ficar mal concretado, no caso. Uhum. Aqui concretado, a sua armadura tá, tipo, assim, aí passa um pouquinho. Aí você tá falando. Sim, isso aí. Ou, tipo, em cima também, por exemplo, né? Então, isso aqui não é muito bom, não, tá? Quando isso acontece, realmente você tem que quebrar superficialmente o concreto, né? E botar essa armadura de volta. Geralmente não dá pra você só amassar ela de volta. O que a gente faz? A gente secciona a armadura, tá? Quebra aquilo ali, que é a superfície ao redor. E aí você amarra com uma nova armadura, né? Então você bota lá uma nova armadura, né? Amarradinha. Tá? Aí você depois só concreta de novo ou bota o material epoxídico, tá? Então, geralmente é esse tipo de reparo que a gente faz, beleza? Mas aqui quase não acontece em obra. O cara que sabe o que o cara faz? Ele pega, amassa a armadura e aí taca uma argamassa aqui em cima. Tá? Então acontece isso de vez em quando, tá? Enfim, né? Em obras a gente vai falar isso aqui é uma coisa bem importante, né? Aproveitar o gancho.
Gente, a qualidade da sua estrutura, ela está intrinsecamente em função da qualidade da sua mão de obra. Se você tem uma boa equipe, você vai ter um bom produto final, é natural, tá? Então, como é que a gente consegue melhorar, né, a nossa eficiência, né, para a gente ter uma qualidade boa de projeto e de produto final? Primeiro, né, é sempre importante que fique, né, um profissional da área sempre em obra, tá? Você precisa ter um técnico, um supervisor, ou uma engenheira, enfim, tanto faz. Alguém que fique lá olhando os caras fazerem, tá? Isso diminui muito, primeiro, o risco, principalmente porque nós, da nossa formação, a gente tem que se antecipar para prever risco. Então, prever risco, pô, é uma operação de um içamento de uma peça muito pesada, é uma proteção que está sendo feita, tem um cara na frente do bico de proteção, né, que se estourar, voa um cabo a 4 toneladas por metro, né, com uma força desse tamanho, né. Enfim, então, isso tudo é feito para que a gente consiga prever risco, evitar que o pessoal se acidente, né, garantir a qualidade através, tipo, pô, o cara tá com uma execução ruim, ó, melhora nisso, naquilo, né, ou eu vejo um vício oculto e eu falo, ó, não pode fazer isso, tem que fazer dessa forma, né? Enfim, então tem essas estratégias que a gente tem que ter. Pode falar, Vitor. Porque você falou do cabo de proteção aí. Recentemente, em uma das obras que lá de onde eu trabalho nós entregamos, depois de entregue já, eu acho que alguém foi furar a laje, tentar furar o piso com perfuratriz, estourou um cabo de proteção, arrebentou a fachada todinha, atravessou, quebrou a pedra toda. Tem foto aí, Vitor? Se puder mandar pra gente. Tem foto. Me manda por obra aqui agora. Mas aí é um exemplo. Isso aí é um exemplo, né? Então o cara vai fazer uma reforma e dar esse problema. O que eu tava falando era mais não quando o prédio já fica pronto, mas, enfim, durante a nossa própria execução, né? Mas realmente tem que ter muito cuidado. Teve um caso desse também, durante a execução da obra, na obra da Elisana, no Noroeste, não sei se você conhece, aconteceu isso também. Mas aí trocou, né? Uhum. Já tava com o piso, né? Tudo certinho. Às vezes tem um... Nossa, aí é um BO, né? Enorme. Então, pessoal, isso é muito cuidadoso, né? Professor, onde é que eu envio a foto? Pode enviar pelo meu e-mail. Manda aí pro Gmail aí o meu. Eu abro aqui. O meu e-mail acho que já tem aí. De ter a pessoa supervisionando a obra, assim, enquanto o serviço está sendo feito. É meio complicado, né, professor, às vezes, porque eu trabalhava numa obra, era uma casa de alto padrão, toda em concreto aparente. E aí, o nosso mestre de obras, ele era, assim, um cara fenomenal, ele simplesmente foi responsável por fazer a primeira casa de concreto aparente do Lago Sul, quando ninguém nem sabia, entendia do assunto, entendeu? Então, ele sabia muito. A casa, você passava assim, não tem uma fissura. E aí, quando a gente ia, toda vez que ia concretar, era um parto, era uma luta, porque ele falava para fazer de uma forma, aí vinha o engenheiro, que era o dono da empresa, não, isso vai dar errado, faz de outra forma. Aí ficava eu e a engenheira olhando uma para a cara da outra, tipo assim, e agora? Uhum. O que a gente faz? Porque o cara sabia muito, e ele era uma pessoa assim, muito inteligente, tudo que você perguntasse, ele sabia. Então, assim, e pô, vários serviços de modelo, né, as obras que ele faz falavam por si próprio. E aí a gente via que o engenheiro estava falando assim, não estava muito correto, sabe? E aí você fica num sinuca de bico, você obedece o mestre ou você obedece o dono da empresa? Era difícil. Nossa, essa obra era muita dor de cabeça. Mas a gente, né, a gente tem que ter realmente, Laís, a nossa humildade de aprender com o pessoal que tem experiência, né? Então, eu não sei tudo, ninguém aqui sabe tudo, claro, isso aqui é um constante aprendizado. A gente pode auxiliar o pessoal da construção justamente com essa parte nossa técnico-científica. Porque, gente, sinceros, né? Para que precisa de engenheiro hoje em dia, engenheiras, né? Alguém sabe por que a gente está no jogo, na jogada? Eu já ouvi, eu escuto muitas pessoas falando que, por exemplo, pedreiro, mestre de obras, eles sabem fazer as coisas, mas eles não sabem o porquê eles estão fazendo, e quando dá algum problema, é para o engenheiro que corre. Aí, por que deu problema? A gente não sabe dizer. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Tem a questão também, né, professor,
para tentar minimizar os gerar uma gastos. obra para a obra andar de acordo com Pode falar. cada situação. Vamos lá, gente. Ninguém acertou até agora. Pra que serve o engenheiro? Vai ter um responsável Para pra quando cair. gerir a obra de uma maneira correta. Credo. É mesmo, é sério. O engenheiro tá ali só pra ser responsável pra quando cair. Mas, na verdade, um complementa o outro. A gente tem a teoria, eles têm a prática, né? Professor, é para executar a obra da maneira mais segura e econômica possível? Perfeito. Todos vocês estão falando coisas e vão pensar, tipo, será que o mestre não conseguiria executar, né, bem? Ou se ele não conseguiria agilizar? Ou se ele não conseguiria reduzir custos? Para que serve o engenheiro, né? Ninguém fala isso para vocês na graduação, gente. Né? Eu sou muito transparente, deixa eu lançar a real aqui para vocês, tá? Gente, nós da área de engenharia, a gente serve para uma única coisa, tá? Lucrou, só, tá? É só isso. O mestre sabe construir, o mestre tem 30 anos de experiência, ele é mais velho do que, ele tem mais experiência do que eu tenho de idade, né? E assim, os caras sempre conseguem, gente. A sociedade sempre teve lá pioneiros, né, construtores, nunca teve engenheiro. Engenheiro é uma coisa relativamente moderna, tá? Serve para isso, para dar lucro, tá? Uma pessoa também falou aqui, muito importante, para se responsabilizar, né? Se cair dá problema, né? Enfim, então é isso. Então, gente, a gente tá ali para isso, tá? Então a gente tem que primeiro, né, ter noção, né? Aí a gente tem que fazer a diferença, como eu falei, né? Conseguir prever risco, conseguir orientar, conseguir fechar a prova, a obra, né? Num tempo melhor, né? Sem custo, sem redução de qualidade, enfim. Então, a gente está lá justamente que as empresas nos querem para que a gente consiga entregar um produto bem melhor com custo mais baixo, tá? Tudo bem? Então, que fique isso para vocês, né? Saibam bastante o valor que vocês têm para agregar numa instituição. Então, mas assim, como eu queria concluir, né? A gente tem que ter mesmo a humildade de entender que os caras constroem muito tempo, então a gente tem que aprender muito com eles. Então não é chegar em obra e falar, eu sou engenheiro, eu estudei e faz dessa forma. Não funciona, né? A gente tem que ter muito esse lado humano. Quem vai trabalhar com obra ou está trabalhando com obra, cara, a essência da obra, literalmente, né? É uma coisa muito importante que a gente não aprende no nosso curso, né, de engenharia, por incrível que pareça. Chama-se relação entre pessoas, né? Isso aqui é uma puta aula, pessoal, de RH, gestão de pessoa, cara. Desculpa, não era relação, é gestão de pessoas. A obra toda se resume a isso. Você tem vários problemas que acontecem em obra porque são pessoas, né? E é uma mão de obra que ela não tem tanta, vamos ser sinceros, nossa mão de obra aqui no Brasil é uma mão de obra muito técnica, mas ela não é cientificamente preparada, né? A maioria do pessoal que vai para lá, ele tem ensino médio, no máximo, né? A maioria é gente que com ensino fundamental, né? Tem gente que não sabe ler, escrever. Eu, às vezes, entrava em obra e ia pedir a assinatura dos responsáveis, ó, fulano terminou de fazer tal tarefa, vou pegar a assinatura do cara. Aí era um pedreiro. Aí eu chegava pro pedreiro, por exemplo, seu João. Chegava no seu João, eu falava, seu João, assina aqui a parede que você fez. Aí ele, eu não sei assinar não, doutor. Não sei escrever não. Aí, ué, como assim? Quem te entregou seu currículo pra cá? Aí ele, meu filho, né, minha neta, enfim. Então, acontece muitas vezes, tá? Então, pô, esse pessoal tem uma outra vivência, eles têm problemas muito diferentes dos nossos, eles têm verdades, digamos assim, né? Visões de vida muito diferentes das nossas. Então, eles trabalham muito com aquilo. Então, o cara executou há tantos anos, né? Você vai lá e aprende. E aí, ensina também, né? Fala assim, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, se você ficar... Vamos pegar um exemplo da proteção, que é muito famosa, né? Os caras estão puxando a proteção, né? Com uma bomba hidráulica, aí o cabo tá saindo por aqui, o cara fica lá em pezinho aqui. Aí você puxa ele lá e fala assim, seu João, não fica aí, não. Ah, não, nunca aconteceu nenhum problema, eu quero ver. Não tem problema não, mas é que se acontecer alguma coisa com o senhor, eu vou ficar muito chateado. Tipo, a sua família vai ficar muito brava comigo, né? Então a gente tem que ter esse lado muito humano quando a gente vai trabalhando. Porque, cara, se você faz uma coisa em obra que o pessoal não gosta contigo, tu não sai, velho. Não sai de obra, não finaliza. Nossa, eu vivencio muita coisa de obra, cara, que você fica na mão dos caras de vez em quando. Se um cara faz uma greve, já era. Tu atrasa sua obra em um mês. E aí fica contando. Tu não pode processar a pessoa, você não pode demitir se não for justa causa. Aqui no Brasil não é pra amador, não. Então, obra tanto é que o engenheiro de obra, não sei se vocês conhecem aí o pessoal, né? Já tá tudo cabelo branco. O cara chega com 30 anos já tá com cabelo branco. Cardíaco, né? Hipertenso.
Em um ano você envelhece 5. Mas tá doido, o estresse que passa. Ainda mais que começa a trabalhar desde cedo, só. É verdade. Então Falou aí é que a isso. pessoa se torna mais humano, mas se torna menos humano, que tá doido. Então a gente tem que aprender bem, pô. Mas isso é uma constante aprendizado, né, gente? Aqui, ó, o cabo. É complicado, viu? Então cortaram o cabo por dentro, aí a proteção foi lá e quebrou a pedra. Foi isso, né? Correto, Vitor? Isso, exatamente. Ele estourou e atravessou a pedra aí. Ó, gente, um cabo, cara, ele deve ter esse cabo aqui deve ter o quê? Uns 10 milímetros? Ele é 9,5 milímetros, né? Estourou uma pedra, ó. A força que vai, né? É um tiro isso aqui, né? Enfim. Loucura, né? Vou dar esse link aqui pra mostrar depois. Obrigado, Vitor, por compartilhar. Na rodoviária que estavam com problema com esses tipos de cabos, né? Quando foram fazer a reforma. Tem que ter proteção, é uma coisa que não é qualquer um que mexe, tem que ter muito cuidado. Tá, então, queridos, Professor, Oi. esse caso aí que o rapaz mandou a foto aí, que aconteceu lá na fachada, qual seria a alternativa? Porque, querendo ou não, isso aí mexe com a estrutura, né? Mexe. Eu particularmente, veria se teria alguma deformação aparente. Se tivesse, já mandava escorar. Se não tivesse, pô, eu ia ter que pegar o projeto para ver qual cabo rompeu, para ver o que vai influenciar. Aí, rompeu tal cabo. Entra em contato com o projetista, ver o que vai dar, né? Precisa de reparo, tem que fazer um reforço, tem que limitar a carga, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui. Beleza? Gente, eu sei que vocês querem me perguntar mais coisas, mas deixa eu só concluir essa unidade, eu juro que eu vou acabar. Tá? Então, gente, a gente precisa sempre ter algum profissional, seja um técnico, um engenheiro, enfim, um mestre. Cara, tem que estar lá alguém para ficar inspecionando isso. A supervisão, pessoal, ela vai impactar severamente a nossa qualidade. Outra coisa muito importante, cara, tem que deixar registro. Professor, toda etapa de construção, toda etapa, cara, tá subindo o pavimento, tira foto dos serviços de forma, de armação, concretagem, tira foto dos caras, mano. Chega lá, galera, chega aí uma foto, tira foto dos caras, mano, porque depois você vai precisar achar se der algum problema, né? Faz um diário de obra direitinho, terminou os projetos, fez compatibilização, vai arquivando, você vai fazendo tipo uma documentação técnica para a conclusão da obra. Quando termina, você tem um documento que se der algum problema, algum dia, você tá munido. Aí você pega esse documento, tira 3 cópias, deixa uma cópia com a sua empresa, segundo, deixa uma cópia com o proprietário do imóvel, terceiro, deixa uma cópia contigo, né? Vai lá no teu carro, guarda, né? Deixa na tua casa, assim, porque um dia pode vir um processo, e você tem que estar resguardado, né? Ou algum problema, né? Vamos dizer uma coisa pior, né? Dá algum problema numa obra dessa, dá algum dano material, credo, algum dano físico, né? Pô, aí você precisa investigar o que aconteceu e, pô, às vezes a solução tá numa foto, cara. Isso aconteceu comigo recentemente. Outra coisa, né, gente? A gente tem que ter uma equipe técnica boa, tá? Então, você não adianta contratar qualquer um, enfim, o cara tem que ter experiência, né? É importante que a gente consiga ter uma mão de obra, né, nossa, técnica, que a gente consiga evitar ao máximo erro de obra, cara. Vícios ocultos, tá? Retrabalho é uma coisa que, cara, custa muito dinheiro, vocês não têm ideia. Existe uma coisa na nossa construção civil chamada Lei dos 5. Alguém já ouviu falar? Lei dos 5. Tá? Essa lei, pessoal, basicamente é uma lei que ela fala o seguinte: o custo de alguma reparo, né, ou alguma correção, vamos chamar isso, o custo de uma correção, ela segue uma proporção, tá, de 5 elevado a n, né, sendo que n é o número de etapas. Como assim, professor? Vamos supor que nós estamos projetando um edifício, né? A gente está na fase de projeto. Então, só estou eu aqui, uma equipe de profissionais, a gente está desenvolvendo o projeto, e aí o nosso único custo é a nossa mão de obra. Vamos dizer aqui que a gente está com custo 1. Essa é a primeira etapa. N igual a 0, por exemplo, tá? E aqui, pessoal, vamos supor que a nossa equipe passou um erro. Um erro foi despercebido para outra etapa. Qual que é a próxima etapa depois do projeto? Construção. Então, o pessoal está lá executando. Vamos supor que o cara da construção, você tem uma boa equipe multidisciplinar, eles conseguem perceber o erro, né? Foi identificado o erro. O que acontece? Processo retroalimentativo, ele volta para a fase de projeto. Se eu conseguir evitar o erro antes da execução, eu ainda estou no custo 1.
Se eu já concluí isso daqui e esse erro passou, pessoal, agora o custo de reparo quando a coisa já está construída é N igual a 1. Ela vai ser um custo 5 vezes superior ao anterior. Tá bom? Qual que é a próxima etapa, pessoal? Vida útil, né? A edificação lá está funcionando, então eu vou botar aqui utilização. Então já tem pessoas morando, já tem revestimento, já tem equipamentos caros, né? Possivelmente algum cara ou outro já fez reforma, enfim. Então se esse erro passa adiante, já está na parte de utilização. Se ele começa a dar algum problema na estrutura, falta de desempenho, etc. Pô, se o cara, ele repara nesse erro, esse erro custa quanto? 5 vezes o anterior. Então ele vai custar 25 vezes. N igual a 2. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá? Então, à medida que a gente evolui a etapa, se a gente não corrige, demora para corrigir, o custo que a gente vai ter de reparo, né, vai ser muito pior. E o último reparo, que ele é o mais importante, é quando a gente tem a correção, né? Você tem a correção preventiva e a corretiva, né? Então, que é o que a gente chama de correção de emergência, né? Que aqui a gente tem que intervir, não tem jeito, né? Então, esse custo aqui, olha quanto que ele vai ser. 125 vezes, tá? Então, esse aqui que é a lei dos 5. Alguém levantou a mãozinha? Quem que falou? Professor, isso também serve para a parte elétrica, hidráulica, todas as etapas individualizadas, né? Ou você está falando aí só por essas etapas mesmo? Projeto, construção e utilização. Pô, aí você me pegou, Glauco. Eu confesso que eu não sei. Mas, assim, eu acho que da parte estrutural segue essa lei bem, tá? Agora, as outras disciplinas, eu acho que tem menos intervenção do que uma estrutura, né? Então, pô, você vai trocar uma fiação. Pô, no máximo você tira as tomadas do cara, né? No máximo fura uma alvenaria, né? Agora, um pilar que dá problema, e aí? Tem que contar que para você mudar qualquer coisa de hidráulico, de elétrica, é bem mais fácil. Nem se compara, né? Porque eu percebi na consultora que eu trabalhei já, né? Fiz estágio. Eu percebi que tinha um gasto muito alto com pós-obra, bicho. Muito, tipo assim, é enorme. muita coisa assim que dava para ser evitada na etapa de obras, né? Mas não conseguiu. Infelizmente não fizeram, né? Passaram a vista grossa, né? E aí você joga o problema para a pessoa da frente, né? E isso é uma coisa muito ruim que a gente tem aqui no Brasil. Muito ruim. Tá?